E saiba mais sobre os planos, vantagens e condições especiais que a Sinosserra Consórcios tem para você. Sinosserra Consórcios, melhor que sonhar é realizar. Painel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul.
Olá, estamos começando mais um painel do Grupo Sinos, desta vez com a temática CAU-RS, terceira edição, Que Cidade Queremos? O papel da arquitetura e urbanismo na saúde da cidade. Agradecemos o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo na Rádio ABC e na Web TV dos jornais do Grupo Sinos e iremos até às 10h30 da manhã. Quem quiser interagir e enviar pergunta para nossos painelistas, pode fazer pelo WhatsApp para o número 5199-246-3990, 5199-246-3990. Estão com a gente Rui Mineiro, vice-presidente do CAU-RS, coordenador da Comissão de Ética e Disciplina. Bom dia, Rui. A gente poder conversar um pouco sobre arquitetura, urbanismo e sobre as cidades. Ótimo. Estão com a gente também Daniel Leite, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Canoas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tayla. Bem, estamos também com o professor Adalberto Reck, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. É uma satisfação participar desse debate com esses colegas aqui. Ótimo. Essa então é a nossa terceira edição do painel CAU-RS. A gente já falou um pouquinho sobre patrimônio histórico, sobre iates, e hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai começar o debate respondendo a pergunta que dá nome a esse painel. Rui, eu quero começar contigo então. Afinal, então, que cidade nós queremos? O que a gente pode dizer, assim, de uma forma geral, para a gente começar, o pessoal poder entender o que vai ser debatido aqui hoje? É desafiadora a pergunta, na verdade. A cidade que nós queremos, ou a cidade que é possível, a cidade ideal seria aquela cidade, a cidade justa, sob o ponto de vista de recepcionar todos os seus usuários, a cidade que entenda as diferenças, as complexidades, e que propicie a possibilidade de utilização do seu espaço, da sua vida comunitária, para essas diferenças, para essa diversidade, cada uma dentro de uma proposta que seja individual, mas coletiva, que atenda individualmente, mas no sentido coletivo. A cidade é um espaço coletivo, né? A cidade é um espaço de todos. Então, fazer essa cidade para todos, com a possibilidade de que todos possam usufruir, utilizar desse espaço coletivo, guardando as suas peculiaridades, esse é o grande desafio. Quer dizer, uma cidade que seja justa, né? E quando a gente fala nesse modelo de cidade, na verdade, embora sejamos todos aqui arquitetos e urbanistas, a gente não fala só de espaços concebidos, a gente fala de justiça social, de possibilidade dessas diferenças todas, dessas camadas da sociedade toda, poder ascender a habitação digna, a sistema de saúde digno, a parques, praças, enfim. Então, a gente acaba extrapolando um pouco da esfera unicamente da nossa atuação profissional, porque ela depende de outros mecanismos e de outros processos de gestão da cidade. Então, a cidade que nós queremos, a cidade que nós precisamos, é isso, é uma cidade que seja justa, sob o ponto de vista, segundo Aristóteles, né, a cidade que seja igual, que trate igual os iguais e desigual os desiguais, né? Nós precisamos ter esse entendimento. A cidade ela é múltipla, ela é composta pela diversidade. Então, esse entendimento, aliás, o entendimento é uma cultura que nos países desenvolvidos e no nosso não é diferente, falta muito. A gente entender que a cidade não é para grupos, pequenos grupos, a cidade é para todos. Então, o grande desafio, talvez o modelo da cidade que a gente quer é esse. A gente vai falar ao longo da conversa, assim, vai focar pontualmente quais os caminhos para se chegar até aí. Mas é ótimo, assim o pessoal já pode ter noção de tudo que vai ser falado aqui. A gente vai falar um pouquinho também aqui com o Adalberto, o professor Adalberto da Unicinos. Eu tenho um número aqui, talvez possa me corrigir, tá? Ainda hoje, grande parte das obras realizadas no Brasil, 85%, elas são feitas sem acompanhamento técnico de um arquiteto ou profissional responsável, tá?
Queria que tu falasse um pouquinho dessa importância de a gente ter um profissional numa obra que assine, que acompanhe, e qual é o risco disso para a saúde e segurança das pessoas? Na verdade, a arquitetura é uma área do conhecimento que trabalha com questões técnicas e questões também humanas. Pela desigualdade social que a gente tem no Brasil, esse número ele é bem coerente. Não é de se pensar que a gente, com o volume, vamos dizer assim, de pessoas excluídas da possibilidade de ir buscar um assessoramento técnico, tome iniciativa e construa suas residências, os seus locais de trabalho, porque a vida continua. As pessoas não vão ficar esperando ter condições para poder bem fazer, bem construir, bem projetar. O espaço do arquiteto é muito grande nisso, e eu acho que o CAL tem tido uma iniciativa muito positiva, que é de assistência técnica à habitação de interesse social, que é uma experiência onde os arquitetos trabalham em assistência técnica em habitação social nas vilas populares. Promovemos, inclusive, na Unicinos e em outras universidades, em outros locais aqui da região, diversos debates sobre isso. Tive a oportunidade de receber a Silke Cap, que é uma pesquisadora na área de habitação social da Universidade Federal de Minas Gerais, onde a gente demonstra, vamos dizer assim, de que forma o arquiteto vai atuar com essas camadas menos favorecidas da sociedade. Porque nós temos uma função social na nossa profissão. Lógico que o bom urbanismo e a boa arquitetura tende a contribuir para uma melhor cidade. E a cidade é o maior produto cultural da humanidade. Se for falar assim, qual é a passagem da humanidade pela Terra, a primeira coisa que a gente vai ver são as grandes cidades. Tu pega um foguete, vai para a Lua e olha para a Terra, de noite. Tu vai ver as manchas iluminadas. É a maior produção cultural da humanidade, é a cidade. E nós temos uma responsabilidade grande nisso. A questão da segurança, que tu ponderaste, tá? Naturalmente, tudo que é feito sem um acompanhamento técnico, alguma insegurança traz consigo. Porque, assim, a própria alocação da obra, a escolha do terreno, não é que o pessoal que trabalha que mora em periferia, que não tem recurso, que não tem acesso, não consiga construir uma habitação. Na sua maioria, os pedreiros, os ajudantes, eles trabalham lá também. Eles conseguem construir. O problema é que o terreno, às vezes, não é adequado. A localização tem um impacto ambiental que vai gerar consequências nocivas a médio e longo prazo. Né? A gente vê com tanta frequência esses desmoronamentos, desabamentos, né? E isso tudo decorre da falta de acompanhamento técnico. E a arquitetura e o urbanismo, nesse sentido, nós temos esse papel e nós temos esse dever com o nosso país, de procurar maneiras de atuar mesmo onde o capital não está chegando ainda. Legal, obrigado, professor. Daniel, vamos falar um pouquinho então. O professor Adalberto falou muito disso, essa contribuição. Chegou agora da Europa, teve toda uma vivência lá. Eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso. A gente comentando rapidamente, o pessoal que já viajou fora, não viajou para fora do país, sabe, aqui no Brasil a gente vive cercado, como tu mesmo falaste, né? E fora não, as pessoas têm essa preocupação. A arquitetura, ela sai dos espaços públicos, ela vai para o espaço onde as pessoas moram. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência lá também, por favor. Então, acho que um dos maiores problemas do Brasil hoje é o problema da segurança pública, né? Então, a cidade, ela tem uma característica com muros, com espaços, acaba segregando as pessoas, segregando os espaços, e se a pessoa tem uma qualidade, um poder aquisitivo maior, ela tem direito a uma arquitetura melhor, se entende assim. E isso é um equívoco, é errado, e o papel do arquiteto justamente é contrapor isso e criar soluções para evitar isso e a cidade mais igualitária a todos. E vou pegar um exemplo não dessa viagem, mas de uma outra viagem que eu fiz a Viena, na Áustria. Exemplo, no Brasil se tem um condomínio fechado, que é uma figura que surgiu a partir dos anos 80, dos anos 90, né, na cidade, que é uma ferramenta que se usa muito e acaba segregando mais a cidade. Então a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que quebrar os muros, de tirar essas barreiras. Em Viena, na Áustria, um condomínio de apartamentos, ele é integrado da cidade sem muros. Então o próprio
passeio do espaço, vamos dizer, a praça do condomínio, o espaço de lazer do condomínio é integrado à cidade. Então o cidadão ele vai indo por uma rua, ele entra dentro do condomínio, ele tem lá uma pracinha, ele tem uma estrutura privada junto com o uso público. E é uma maneira de quebrar. Então acho parte do pressuposto assim, a cidade tem que ser mais segura. A cidade com mais segurança, o cidadão vai estar na rua, o cidadão vai usar o espaço público, vai necessitar espaços mais qualificados, e aí entra a figura do arquiteto de estar planejando, de estar propondo isso. Então, parte desse pressuposto. Acho que mais segurança, vai estar a população na rua, os espaços vão ser mais elaborados e a cidade vai começar a abranger a todas as pessoas, sem barreiras. Certo, vamos puxar um pouquinho aqui a tua experiência em Canoas. A gente também comentou um pouquinho sobre a conciliação assim, do interesse da população para também os investidores. Como em Canoas, como se faz esse link? Então, só para o pessoal poder entender, a gente aproximar um pouquinho aqui também. Da realidade, hoje assim, também o entendimento que o Estado, né, a instituição, o Estado, indiferente do nível, seja federal, o estadual ou municipal, ele não tem dinheiro para infraestrutura. O Estado hoje ele paga a folha, né, ele não tem esse investimento em infraestrutura urbana. Quem investe, quem faz hoje é o investidor, é o empreendedor. Então, Canoas ela tenta viabilizar. Ela vê a figura do investidor, do incorporador, como uma pessoa que investe, que gera emprego, que gera renda. Então, o papel do município é viabilizar, mas sempre com aquele cuidado de estar retornando o empreendimento ao espaço público, ter a contrapartida, ter essa construção de um espaço de melhor qualidade. Então, é um diferencial. Hoje a gente vive numa era de extremos, né? Um exemplo, ou tu é a favor ou tu é contra, e isso acaba se refletindo na arquitetura. Pega um exemplo, o próprio caso do Porto, um projeto que há anos se fala, e eu era acadêmico de arquitetura, já estou formado, estou atuando há algum tempo, e o projeto ainda não saiu do papel, devido aos extremos. Então é uma maneira, talvez, do poder público é justamente viabilizar. Por quê? Porque o poder público não vai ter o recurso de fazer sozinho, né? Agora, se deixar no papel do investidor, do incorporador, ele vai fazer a moda dele. Então, o papel justamente do município, do Estado, é compor entre o privado, entre o público e tentar a melhor solução e criar um espaço para todos, volto a dizer, né? O interesse da cidade, dos seus moradores, toda a população. Ótimo. O painel também fala muito sobre o papel da arquitetura e urbanismo na saúde das cidades, como a gente tinha falado. O Rui, a professora Adalberto, também gostaria que vocês contribuíssem para uma parte que a gente diz assim, né? Habitação de interesse social a um baixo custo financeiro e com qualidade. Como se promover isso? Como a gente poderia trabalhar isso? Vocês como CAL, como universidade. Na verdade, o que se propõe, e isso é uma das bandeiras de luta dos arquitetos e, por consequência, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é possibilitar aquela população que não tem capacidade econômica de contratar. Na verdade, a gente defende a arquitetura e o urbanismo como o SUS. Né, que as pessoas todas pudessem ter acesso ao serviço de assistência técnica do arquiteto, do urbanista, da área tecnológica toda, isso financiado, bancado pelo governo, né, o governo federal, o governo estadual, o governo dos municípios. Então, na verdade, nós estamos falando de uma política de Estado. Quando a gente fala em habitação de interesse social, nós estamos falando não da vontade dos arquitetos em atuar nessa área e nem somente da necessidade das pessoas de terem esse trabalho, mas sim isso se transformar numa política pública. E nós não estamos falando em construção simplesmente ou unicamente de construção de novas moradias. Nós estamos falando do arquiteto e urbanista poder interferir positivamente naquilo que já está construído. Por exemplo, uma ocupação ou uma parcela da cidade que se desenvolve organicamente, que é através de autoconstrução, em que as pessoas vão fazendo na medida das possibilidades, na medida das oportunidades, sem um acompanhamento, uma orientação técnica. Por exemplo, questões simples. Às vezes, nós vivemos num estado que tem, ou teria ao menos, 4 estações bem definidas.
Então, e a orientação solar sul para nós aqui é a pior orientação que tem, porque ela não pega sol, né? Ela é pouco iluminada. Então, às vezes, orientar um dormitório, por exemplo, que é um compartimento de permanência prolongada, orientar um dormitório a sul, com aberturas a sul, significa estar propondo um ambiente insalubre, inclusive. Então, uma orientação técnica, no sentido de fazer uma orientação melhor desses compartimentos de permanência de maior permanência assim, durante o dia nas residências, é uma interferência técnica de um profissional que melhora a qualidade daquela habitação, por consequência, a salubridade daquele ambiente. A altura de pé direito, por exemplo, isso associado às características regionais, à cultura. Nordeste, no sertão do Nordeste, por exemplo, as casas não têm aberturas. Por que não tem aberturas lá? Em função do calor, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul não poderia se fazer uma habitação desse tipo. Aqui do lado, no Uruguai, por exemplo, as habitações têm um pé direito baixo, porque é muito frio. Aqui, quanto mais ao sul, mais frio, né? Para poder conservar melhor o ambiente térmico melhor dentro da habitação. Questões sanitárias, por exemplo, de melhorias, né? De poder orientar, um técnico poder orientar, que se faça, por exemplo, se não é uma área regular, porque dentro desses 85% da cidade irregular, e isso é uma média nacional, nós estamos falando de uma média nacional. Quer dizer, imagina quanta melhoria poderia ser feito, e nós não estamos nem falando em buscar a regularização, eventualmente a regularização fundiária disso, mas a melhoria da qualidade da habitação para o seu usuário. Quer dizer, uma textura, uma cor que tu pudesse utilizar para melhorar a qualidade, melhorar o ambiente. Nós temos hoje nós vivemos uma população doente. As pessoas são estressadas, as pessoas têm todo tipo de problema de saúde psicológica, que às vezes o espaço onde vive pode melhorar ou pode piorar essa condição. Então, o papel do arquiteto, inclusive, por isso da importância assim, da arquitetura e urbanismo e do entendimento da sociedade, da população, da importância desse técnico, porque a ação de um técnico, a ação de um arquiteto, isso tanto do seu ponto de vista individual, local, quanto do ponto de vista da cidade. Quer dizer, a intervenção de um profissional capacitado que tenha as preocupações, do ponto de vista da acessibilidade, do ponto de vista da sustentabilidade, isso tudo traz qualidade de vida à população. Então, a atuação do arquiteto está diretamente relacionada à salubridade, né, assim, da cidade, das pessoas, à qualidade ambiental, à qualidade da saúde das pessoas, à saúde da cidade. Olha só que bom. O professor Adalberto Falaste, o Rui falou, e eu acho que é uma coisa importante de dizer, que a nossa política habitacional, normalmente ela foi muito mais política voltada a desenvolvimento econômico, porque o mercado da construção civil gera muito emprego, né, do que propriamente é uma política habitacional voltada à apropriação do usuário pelo seu local. Então, o que a gente vê na cidade? A fala anterior do colega aqui, do Daniel, falava dos territórios diferentes, né? O condomínio residencial de classe média alta, irregular, porque pela lei de parcelamento do solo não se poderia ter construído dessa forma, né? Criam verdadeiros setores urbanos, e a habitação social também, de uma certa forma, ela cria o seu território para que aquelas pessoas que não têm recurso nenhum possam ter alguma segurança de que ali podem ficar. Se eu estou na cidade formal, legal, esses 15%, e eu entro nos 85%, eu entro como estrangeiro. Porque eu entro lá, eu não conheço as vielas, eu não conheço onde isso vai terminar, não sei quem manda lá, porque qualquer território tem uma estrutura de poder. E eu não sei quem manda lá. Então, qual é a política habitacional tradicional brasileira? Fazer casa. Em loteamento periférico, de baixa qualidade, sem urbanidade, porque a gente tem que morar na cidade. O cara morar 6 quilômetros adiante, na beira de uma estrada, às vezes em área
com conflitos de preservação ambiental? Essa tem sido a política habitacional. Porque sempre se vê assim o Estado como o pai dos pobres. Isso já desde o Getúlio Vargas, né? O ideal da casa própria. O Estado assumiu a sua condição de pai dos pobres. Só que isso não é um pai. Um pai tem que educar. Também. O pai não só dá, ele também educa. E nesse aspecto, o que o Rui está falando, eu acho fundamental. Nós temos agora, além da assistência técnica da habitação social, temos vários convênios. A universidade agora tem convênio com a Prefeitura de Porto Alegre. Não são convênios, são termos de cooperação técnica. Com a Prefeitura de São Leopoldo, onde os alunos estão, esse fim de semana, amanhã, estarão os alunos ensinando a fazer marcação de obra num loteamento popular em São Leopoldo. Por quê? Porque o pedreiro sabe erguer a casa, mas errando na marcação da obra, ele já não... Esse erro vai se multiplicando, chega lá no fim, falta uma casa. E faltar uma casa numa comunidade que está estruturada é mais ou menos como fazer uma reunião de condomínio onde a gente vai apedrejar o síndico. Tem que terminar todo mundo atendido. Então, esse que eu acho que é o fundamental na habitação social, é a gente procurar, de alguma forma, empoderar essas populações. O arquiteto tem também esse papel educador. Não é pelo fato de eu ser um professor. Eu trabalhei na Secretaria de Planejamento do município de Porto Alegre durante 36 anos. Nossa. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de ser secretário lá. Então, eu conheço bem essa questão da educação. Mas qual é falaste nos condomínios. Enquanto a cidade tiver muros, tiver territórios, nós não vamos conseguir ter uma justiça social do direito à cidade. Cidade não tem direito. Me permite, Adalberto, na verdade nós estamos falando aqui em construir uma cidade coletiva, mas nós estamos propondo uma cidade, na verdade, dividida entre guetos e burgos. Né? Quando o que nós precisamos é exatamente o contrário. Derrubar isso tudo. É derrubar esses muros e criar conexões e não muros. Abrir portas, criar pontes e não muros. E aí no momento que tu pensa política habitacional na maneira plena, exemplo, tu pega todo o Brasil de uma dimensão continental e tu não respeita essas particularidades de região, então quem gere hoje, vamos dizer, o governo federal vai lá e lança um decreto sobre habitação popular, a habitação de interesse social com a regra sem respeitar as particularidades de cada local, de cada climática, ou próprio economicamente da dimensão do país, é um erro. Outro erro, e aí se vem lá dos anos 80 e nos anos 2000, o erro é o mesmo, se cria grandes guetos periféricos, onde o custo que tu tem que levar à infraestrutura urbana é muito mais caro. Então, é um erro. Tu tem que dividir, tu tem que usar os vazios urbanos, tu tem que pegar essa população que não tem um recurso e inserir na cidade constituída. Ele vai estar próximo do emprego, próximo do trabalho, próximo da família, tu vai evitar os grandes deslocamentos de massa, e aí entra toda essa questão de criar uma cidade para todos e sem barreiras ou sem áreas definidas. Então tem que integrar. O papel do arquiteto é fazer essa integração. Talvez até, Daniel, se me permite, e talvez até em função da própria maneira como o capital agiu no fim do século passado e direcionou seus recursos para os investimentos potencialmente lucrativos, veio a gerar equipamentos de muito grande porte. Tudo é de grande porte. Então, assim, se eu penso em comercial, é o centro comercial. Matei o centro tradicional. Então, vai criando os deserdados. Aí eu pego um grande conjunto, um distrito industrial. É o fim do século passado, eu estou falando. Faz um distrito industrial. Todas as indústrias tradicionalmente implantadas tiveram prejuízo em decorrência disso. Condomínio habitacional como sendo o modelo de habitação, que também é uma produção de um grande cercado dentro da cidade. Habitação social, grandes conjuntos habitacionais. Excessiva especialização de função. Ali só se mora, aqui só se trabalha, aqui é só indústria, aqui é só comércio. Então a cidade não tem como ser segura, porque ela tem horários. Tem horários que a parte habitacional só tem criança e velho em casa. Como é que vai ser seguro um território desse? Com a diferença social que nós temos, o abismo social que a gente tem entre os que têm e os que não têm nada.
com toda a especulação dos oportunistas que tem nesse intervalo. Não tem segurança. Chega no centro, os centros urbanos. Se todo mundo vai para dentro de um shopping, o que tu é? É o mega empreendimento. É a noção do grande porte. Está errado isso. Tem que ter também pequeno e médio porte. E tem que ter também mistura. Tem que ser miscigenado. Não pode ser aqui moram os pobres, aqui moram os ricos, aqui é o shopping. Né, as divisões. Não pode ser assim. E quando o mineiro falou uma cidade mais justa, eu diria assim, uma cidade. Porque hoje em dia a tendência está sendo de criar uma soma de problemas. É um modelo buffet. Tu escolhe, aqui tem pobre, aqui tem shopping center, aqui o poder econômico age bem, aqui tem mobilidade urbana, aqui não precisa. Esses aqui andam de ônibus, esses aqui tem 16 modais de circulação para poder usar. Esse vem para cá, esse vai para estacionamento. Então, isto é que eu digo, para mim, o grande problema do urbanismo é essa visão excessivamente segregadora. Eu acho que agora vai ser difícil a gente parar de falar. Porque daqui a pouco a gente chamar o comercial, mas o tema começou a tomar uma proporção bastante interessante. Na verdade, assim, didaticamente, a gente entende, o movimento moderno entende a cidade como 4 funções sociais: morar, trabalhar, recriar, que seriam as relações sociais todas, e circular. Então, na verdade, o circular está diretamente relacionado à forma como se dispõe a cidade, como se planeja a cidade para as outras 3 funções. Então, na medida em que os modelos, e aí os planos diretores, que são instrumentos essenciais para o planejamento e para a administração do uso do solo, e do desenvolvimento nas cidades, são leis que todo município acima de 20 mil habitantes necessariamente precisa ter. Os planos diretores da década de 70 eram planos diretores que traziam zoneamentos puros. Então, em determinada região só se mora, na outra só tem indústria, na outra só tem comércio. E isso, o que isso acaba fazendo com que? Então, o cidadão que mora numa determinada área, e aí fazendo um parênteses, Adalberto, na verdade, os grandes empreendimentos habitacionais, quando desenvolvidos pela iniciativa privada, e isso não é uma crítica, é a realidade, eles são desenvolvidos em locais onde o custo da terra é menor, né? As técnicas e os modelos construtivos são aqueles que economicamente são mais viáveis financeiramente para ser desenvolvidos, só que o resultado disso são grandes volumes de empreendimentos muito grandes do ponto de vista quantitativo e longe. Então, nós estamos levando a habitação, a pessoa vai morar num local, vai buscar trabalho em outro, vai buscar resolver os seus problemas sociais e de relacionamento em outro. Isso faz com que hoje seja um dos grandes problemas nas médias e grandes cidades, exatamente a questão da mobilidade. Quer dizer, esses deslocamentos precisam ser feitos. Então, isso vai piorando a qualidade de vida das pessoas. Porque isso a opção brasileira por ter transporte sempre sobre pneu. Exatamente. Então, assim, o cidadão, só para concluir, Adalberto, a pessoa, ela tem que sair de casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar, não retorna para almoçar, chega de novo às 8 horas da noite. Se o zoneamento fosse um zoneamento misto, através de centralidades, onde ele possa morar, trabalhar, uso misto. Por que não pode ter moradia? Por que não pode ter comércio, prestação de serviço, pequenas indústrias dentro do mesmo bairro? O cidadão vai poder, a pessoa, o casal, o trabalhador, vai poder sair mais tarde de casa, eventualmente vai poder tomar café com a família, com os filhos. Vida, isso, então, né? Isso, o modelo de cidade está diretamente relacionado à qualidade de vida das pessoas. Legal, vou pedir licença para vocês, a gente precisa chamar um intervalo, mas a gente tem um pedido aqui dos contatos do CAL, é um pedido que a gente recebeu já nas matérias que a gente publicou no NH. Então, para quem pediu, 51 3094 9800, 51
30 94 9800 e também pelo e-mail atendimento@krs.gov.br, atendimento@krs.gov.br. Nós estamos com Rui Mineiro, vice-presidente do KRS e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, com o professor Adalberto Reck, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos, e Daniel Leite, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Canoas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A gente volta daqui a um pouquinho. PVC Sul, plásticos e compostos em PVC. Qualidade é o nosso compromisso de honra. Agilidade, pontualidade e produtos de primeiríssima qualidade marcam a PVC Sul, plásticos e compostos em PVC. Telefone 3568-4450. O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande e vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. ABC Primeira Hora, um programa dinâmico com as principais notícias da região nas primeiras horas do dia. Previsão do tempo, trânsito e os comentários de José Carlos Kaiber e Aurélio Decker. ABC Primeira Hora, de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 8 da manhã, aqui na ABC. Expoagas 2019, de 20 a 22 de agosto, em Porto Alegre. Feira de Negócios e Palestras de Glória Maria, Clóvis de Barros Filho, Mike Ross, Alexandre Garcia, Márcio Atala, Cláudia Raia e muito mais. Inscrições em www.agas.com.br. Painel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Olá, nós voltamos então com o painel com a temática KRS, terceira edição. Que cidade queremos? O papel da arquitetura e urbanismo na saúde da cidade. Nós agradecemos o patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Estamos ao vivo então na Rádio ABC e na Web TV dos jornais do Grupo Sinos e encerramos às 10h30 esse nosso debate. Quem quiser interagir ainda pode fazer, enviando suas perguntas para o número do WhatsApp 5199-246-3990, 5199-246-3990. Estão com a gente Rui Mineiro, vice-presidente do KRS e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina, professor Adalberto Reck, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos, e Daniel Leite, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Canoas, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. A gente vai continuar aqui com algumas temáticas, inclusive solicitadas pela nossa audiência, e eu lanço agora essa pergunta para os três, a gente poder responder de alguma forma, talvez começando pelo Rui, professor Adalberto ou Daniel, vocês podem escolher, para a gente falar um pouquinho sobre a utilização de materiais e tecnologias apropriados, contemporâneos, regionais, racionais e reutilizáveis, visando então a saúde das cidades, que é o nosso tema aqui. Por favor, quem começa? Esse tema da utilização de tecnologias apropriadas, se eu me reporto à habitação social, né, o que é apropriada? Uma tecnologia apropriada para a habitação social é uma tecnologia onde o morador tenha condições de fazer a manutenção, tenha a condição de fazer uma ampliação.
Normalmente em habitação social se trabalha como experiência. Vamos adotar uma nova tecnologia para produzir casas em série. Aí tu constrói um produto que o morador não consegue administrar. Ele vai abrir uma porta e ele derruba o prédio. Porque ele não conhece, ele não sabe. Há pouco tempo, agora em maio, tivemos a visita da Silk Cap, uma pesquisadora de Minas Gerais. Ela, inclusive, tem um grupo que trabalha empoderando as mulheres dentro das vilas de habitação social no processo de construção, discutindo o que é tecnologia apropriada. Se eu estou trabalhando com industrialização, aí sim, aí a tecnologia industrializada, a obra limpa, seca, sem resíduo, essa seria ambientalmente mais sustentável. Agora, se eu estou em habitação, a tecnologia mais sustentável é aquela que o morador pode se apropriar e pode promover melhorias e a sua manutenção. Não sei se vocês concordam. Sim, e colocando mais, Canoas ela tem um projeto que é de uma usina de reutilização dos resíduos da construção civil, que vai ser uma das maiores usinas do país, no Jorge Lanner, que é uma área que tinha uma montanha de 15 metros de altura ali, de resíduo de construção. Então foi implantada essa usina, ela vai gerar agregados para reutilizar na construção civil. Então ela vai pegar o resíduo da construção, vai fazer uma peneira, vai gerar agregados que tu vai fazer tijolo, de solo, cimento, tu vai utilizar esse material na infraestrutura urbana da cidade. Então isso também é tecnologia, tu reutilizar um material e a questão do meio ambiente. Tu está recuperando um espaço público e que era um lixo, era um resíduo, que ninguém fazia nada, e está economizando, né, o município está reutilizando esse material. E isso é uma questão que a gente está implantando lá em Canoas. Eu acho que é uma novidade aí a nível de região metropolitana. Olha só, a globalização, ela traz uns aspectos importantes, interessantes, facilita a vida das pessoas. Tu tem informações em tempo real dos acontecimentos, dos desenvolvimentos científicos. Isso é ótimo, é perfeito, mas ela, de uma certa forma, ela massifica o entendimento das coisas, ela massifica as culturas, inclusive. Então, por que nós precisamos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ter grandes prédios todos com fachadas envidraçadas? Será que isso é uma tecnologia, é um formato, é uma maneira de se viver e de se utilizar os espaços que servem regionalmente aqui para nós? Será que esse é o melhor modelo? Né? Então, a utilização, será que o vidro, o aço é o melhor modelo aqui para o Rio Grande do Sul ou para umas cidades do interior do estado? Né? Onde seria o ideal a utilização, por exemplo, da argila? A continuidade da utilização da argila, do solo cimento. Então, esses questionamentos a gente precisa fazer. Hoje, as cidades são iguais. Quando a cidade, na verdade, ela deveria, e talvez de uma certa forma ela expresse, a cultura, o tempo, o povo, a localização de uma determinada população. A cidade deveria, e as cidades antigas, elas de uma certa forma, elas expressam isso. Tu olhar as cidades medievais, tu olhar as cidades europeias, são cidades antigas, tu vê que elas representam um tempo, um local, uma cultura, um processo construtivo. A globalização, ela está acabando com isso, tá fazendo com que a vontade de consumir acabe utilizando materiais, tecnologias que eventualmente não são as mais adequadas para aquele local. A Rui aí tem também os monopólios, né, da construção, né? Tem os grandes incorporadores, produtores de componentes e tudo, que no fim das contas, onde é que tu vai comprar material? Tu vai comprar material nas grandes corporações de venda de material de construção, de processo construtivo, e tudo isso, de uma certa forma, é um movimento direcionado de quem tem para quem não tem. Então, o que não tem, no fim, ele é induzido a reproduzir a fórmula que lhe é apresentada, né? Porque se a gente for ver aqui, o solo cimento é uma produção, que é um exemplo que citaste, né? Tu tem um bom solo, pode fazer tijolos, trabalhar com solo cimento, fazer a construção.
Só que isso é um processo que está um pouco na contramão do monopólio da construção civil. A quem detém o poder de construir e de vender componentes no país, isso não interessa. Então, muitas vezes, eu já trabalhei em departamento municipal de habitação em Porto Alegre. Chegavam com tecnologia nova, resíduos, teve uma época também tentando minimizar o impacto dos resíduos ali com o pessoal de casca de arroz, não sei o quê. Fizeram todo o desenvolvimento da pesquisa, mandaram para o Cientec, verificar resistência material, verificaram salubridade, resistência à umidade, estanqueidade, tudo. Serve, mas não se consegue implementar isso em escala. Tu pode fazer um experimento, mas tu não vai ter a escala para que aquilo se afirme como uma possibilidade nova e diferente da que o mercado está te dizendo que tem que fazer. Quando falaste em vidro, para mim, é o símbolo maior disso, a globalização da produção da arquitetura e das cidades. Todas vão ser iguais. Por quê? Porque quem detém esse mercado todo promove dessa forma. Eu trabalho em universidade. Quem trabalha em universidade tem uma responsabilidade enorme nisso. Porque eu tenho que chegar para os meus alunos e dizer assim, tá, todo mundo faz assim. Agora, será que não tem um jeito melhor de fazer lá na tua terra? Aqui em Mororeuter, uma vez. Como é que vamos construir aqui em Mororeuter uma vez? Né? Será que não tem uma outra alternativa? Então, esse é o papel da pesquisa. Só que a pesquisa falta o investimento na pesquisa e a afirmação no mercado dessas possibilidades alternativas mais autóctones, né? Não é uma coisa heterônoma que vem de fora, assim, e o cara tem que assimilar aquilo e fazer aquilo. Porque eu fui fazer uma viagem, isso é o deslumbrado, né? Eu cheguei lá nos Estados Unidos e vi um shopping belíssimo, todo de granito e coisa. Quer fazer o mesmo aqui. Não deve fazer o mesmo aqui. Não é a mesma coisa. Né? O que a gente tem que trazer? O que o Daniel colocou. A integração da cidade, o exemplo de Viena. Isso é uma coisa que a gente tem que ver e dizer, isso funciona. Aí é diferente, porque aí tem um viés sociológico. Agora, quando o viés é de mercado, aí a nossa força é menor. Porque a coisa vem de cima e... Porque nós aculturamos, quer dizer, a gente não desenvolve as cidades, os espaços, as edificações especificamente para os usuários. A gente faz de uma forma, numa escala produtiva e cada um que se adapte a esses espaços, quando na verdade o contrário deveria valer. Eu tenho rapidamente uma experiência que nós tivemos uma vez ali na minha cidade, eu sou de Gravataí. Nós fizemos o reassentamento de umas famílias que moravam ao longo de uma estrada e ia sair um empreendimento, como contrapartida desse empreendimento foi reassentar essas pessoas para dentro trazer elas para a situação regular. Então foram construídas casas e tal, casas de madeiras. E passado algum tempo, as pessoas se mudaram, começaram a utilizar. Passado algum tempo, a gente acompanhando o desenvolvimento e o uso desse equipamento, a gente percebeu que muitas das casas eram tiradas as fechaduras e colocado corrente cadeado. Porque, na verdade, nós falhamos, nós não entendemos a forma como eles entendem de segurança na sua casa. Nós propomos uma outra forma e eles resistiram. Eles tiraram as fechaduras, muitos deles, e colocaram uma corrente, o cadeado. Isso eu estou fazendo de uma forma, obviamente, simplificada, mas para dizer a importância de nós entendermos o usuário, de nós entendermos e atendermos às necessidades, às expectativas do usuário. Ótimo, eu preciso abrir um espaço aqui que a gente recebeu uma pergunta e eu acho que a gente consegue responder ela dentro dessa temática, do Thiago, me perdoe se eu não falando certinho sobre o nome, Thiago Rosman da Silva. Estou em Brasília assistindo o programa e está ótimo. A parceria do CAU é muito importante com o Grupo Sinos, o tema também está muito bom. Queria fazer uma pergunta, se é cidade de todos, como construir um projeto de cidade que atenda a todos? Qual a contribuição dos arquitetos no planejamento e nas políticas de participação? É um ouvinte, então, ele manda pelo Facebook, eu acho que a gente poderia colocar e até ver a pergunta de outra pessoa, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre o arquiteto em requalificar os espaços degradados. Mas, enfim, eu largo a pergunta do Thiago, por favor. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Eu só quero agradecer
agradecer a participação. O Tiago, o arquiteto Tiago, é o nosso presidente do CAL do Rio Grande do Sul, que está lá em Brasília nos prestigiando. Obrigado, arquiteto, colega Tiago. Isso aí. Quem responde ele, então? Começando, acho que primeiro está no papel do arquiteto, né, entender que a cidade é um organismo vivo. Ela tem vida, e vida própria. E aí entra o papel do arquiteto no fazer um projeto, ele tem que consultar quem vive naquele espaço. Então, acho que o primeiro ponto é esse, né? E entra a própria para requalificar um espaço. Tu tem que saber o que a população quer. Não adianta a gente ir lá vir tirar as casas e botar fechaduras se o pessoal quer corrente cadeado. Né? Então, acho que o primeiro ponto é esse, é entender e consultar e inserir essa população para dentro do debate, para dentro do projeto. É construir junto, né? Seja com o investidor privado, seja com a população. Então, é criar, vai sair, vamos dizer, a várias mãos um projeto, não é algo único e não é um poder divino do arquiteto. Acho que seria um primeiro ponto. E o Estatuto das Cidades garante isso, que é a participação, a produção coletiva, a participação da sociedade no desenvolvimento do modelo das cidades que está sendo feita pelas gestões, pelas administrações públicas. Então, as estruturas governamentais que fomentam, falava há pouco do plano diretor, que é uma lei que auxilia ou que orienta os gestores públicos a fazer o desenvolvimento e a gestão territorial nas suas cidades, ela é importante quando na concepção dessa legislação, quando na revisão dessas legislações, ter a participação da comunidade, de de toda a estrutura social de uma cidade, de todos os grupos sociais que possam participar, que possam contribuir para que se faça, e aí eu trabalho não só do arquiteto, mas do sociólogo, do geólogo, do geógrafo, né, para que possa, através dessas legislações, interpretar essas vontades todas dentro das possibilidades de cada município, de cada região, de cada localidade e propor então essa cidade, construir, não propor, mas construir junto então com a população usuária essa cidade ou o mais próximo disso que possa ser a cidade justa, a cidade para todos. Eu vejo também uma questão que a gente tem que considerar dentro da pergunta, pelo que eu entendi, qual é o papel do arquiteto, estava na pergunta, né? Isso. Pois é, o papel do arquiteto. Normalmente, o plano diretor, o planejamento urbano, ele é coordenado por algum urbanista. Normalmente, arquitetos são os arquitetos urbanistas. Nós temos essa, vamos dizer assim, essa atribuição. A sociedade nos legitima nessa ação. Então, a gente tem que saber usar desse espaço de forma a incluir a diversidade social da população e também de fazer esse diagnóstico preciso. Tudo que nós falamos aqui até agora, muita coisa os planos diretores não consideram. Por exemplo, a questão dos portes dos equipamentos. O plano diretor, normalmente, ele corre atrás do equipamento. Implanta um grande estádio de futebol. Hoje não é um dia bom para falar de futebol, mas implanta um grande estádio de futebol. Tá? Aí, o que acontece? É que ele tem um impacto enorme naquela região. E o planejador urbano, o arquiteto, ele tem que lidar com essas coisas. Ele tem que saber avaliar que, ao colocar um grande equipamento no lugar, como aquilo vai pulsar e vai interferir em tudo que está acontecendo ao redor daquele impacto. O plano diretor, normalmente, ele é disciplinador. Ele diz o que pode, o que não pode, quem não pode. Mas o plano diretor, ele teria que ter uma maneira, e eu acho que a participação popular, já houve algumas experiências, mas atualmente existe um desencanto do movimento, da participação popular. A participação popular está está na retranca. Ela está contida. Teria que ter alguma maneira no plano diretor de propiciar espaços e definir os lugares em função dos seus usuários. Porque o que acontece? De repente, tu promove uma grande melhoria de um determinado setor urbano e expulsa todo mundo que morava lá. E das vocações. O pessoal fala assim, vamos revitalizar o centro. Revitalizar para quem? Tem gente morando lá, morador de rua vive. Né? Então, essas coisas, eu acho que o plano diretor tinha que ter essa capacidade, o planejador urbano, e como o arquiteto lida com o espaço, e como nós estamos discutindo de conflito entre grandes equipamentos, grandes interesses, grandes implantações, e por
em última análise, em grandes espacializações dentro da cidade, né? Teria que ter essa capacidade ao propor o plano diretor, propor de forma a contemplar os que lá estão. Porque, normalmente, os planos diretores tradicionais do trabalho com planejamento há 42 anos, envelheci agora. Olha, ok. Tá? Normalmente, os planos tradicionais, eles vão no sentido de corrigir, de embelezar, de sanear, e não no sentido de legitimar e afirmar os usuários do espaço nas suas ações. Por favor. A gente fala sempre, foi foco da nossa conversa toda aqui, a gente sempre fala em tese, assim, né, na cidade para as pessoas, na verdade, nós fazemos cidades para os automóveis, nós não fazemos cidades para as pessoas. Eu trago um outro exemplo assim, que para mim é muito significativo. Assim. Na cidade, quem tem responsabilidade por fazer e por manter as vias onde passam os automóveis é o poder público. Né? Agora, o passeio público é responsabilidade do proprietário da testada daquele imóvel. Isso é a maior demonstração para quem nós estamos fazendo as cidades. Devia ser exatamente o contrário. O poder público tinha que ser responsável por fazer os passeios públicos, que é onde as pessoas passam, onde o ser humano, que é quem usa a cidade. Um passeio pavimentado, acessível. Quantas cidades nós temos no país que tu possa andar uma quadra, pessoas sem nenhuma necessidade especial, conseguem andar uma quadra sem ter um tipo de obstáculo, sem ter qualquer problema. Pé torcido, capa do NH, de porque as cidades... oportuno. Porque as cidades não são feitas para as pessoas, nós precisamos fazer cidade para as pessoas. E isso tem que estar representado nos espaços abertos, nos fechados, nos públicos, acessíveis, para a gente trazer o entendimento de que a cidade ela é coletiva e ela precisa atender a diversidade toda social. Então nós precisamos fazer cidades para as pessoas. Quando nós fizermos cidade para as pessoas e formos discutir, por exemplo, a requalificação de um espaço, os centros históricos das grandes cidades têm isso, são decadentes, né? Os serviços passam a se desqualificar, as pessoas passam a sair e ficam problemas. Na verdade, quando nós pensarmos nas pessoas, não há como nós fazermos a discussão da requalificação de um espaço desse sem falar com esses que são os atores principais, que vão ser os usuários, as pessoas. Nós precisamos fazer cidades para as pessoas. Com as pessoas, né? Incluir elas no debate, que hoje o arquiteto ele é arquiteto de prancheta, que a gente fala. Né? É uma posição muito autoritária, né, normalmente, o projeto. Isso aí. A gente entra na reta final do debate, desse painel, nós temos 5 minutos e a gente abre um pouquinho para as considerações finais. São alguns temas que a gente não conseguiu abordar, infelizmente, passou muito rápido. A gente começa falando então com o professor Adalberto Reck, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos. Suas considerações, o que a gente poderia falar, inclusive, sobre o meio acadêmico? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço para a gente discutir um tema tão necessário, urgente e importante como é o desenvolvimento urbano e o nosso papel. Né? Como atuante na área da educação, o nosso compromisso é enorme nisso. E a Unicinos tem procurado, através de suas ações de extensão universitária, levar o conhecimento aos seus alunos da real necessidade do país, nessa área do urbanismo. Com isso, tem sido bastante recorrente alguns movimentos nossos, no sentido de que o aluno saia do ambiente, também um mega equipamento de muito porte, que é um campus universitário, ele saia do campus universitário e vá trabalhar lá na ponta, dentro da cidade. Assim, nós temos como obrigatoriedade curricular. É curricular. A extensão universitária é curricular. Dentro do currículo, o projeto 6 obrigatoriamente vai trabalhar com habitação social. Mas não a habitação social de pegar um caso, estudar, sentar num gabinete, fazer desenhos lindos, casas com uma estética universalmente aceitável, tá? Não é isso. É ir lá na vila, sentir o problema, conversar com as pessoas, ver onde ele pode atuar e propor o seu trabalho. Quando trabalha com urbanismo,
cuidar nos loteamentos, não produzir loteamento dentro dessa lógica que o Rui citou aqui e que o Daniel enfatizou também. A rua tem que ser uma coisa completa e a rua não pode ser vista só como o canal dos carros. Mobilidade. Numa universidade, quando vai discutir mobilidade, nós temos que ir do patinete até o metrô. E tem que ver como isso se integra. Isso é planejamento urbano. A integração modal, a articulação. Então, dentro das universidades, o nosso compromisso é com formar profissionais comprometidos com a realidade da sociedade brasileira. E, nesse aspecto, esse debate nos estimula muito, porque nos motiva a não desistir, a persistir, no sentido de que os nossos egressos tenham condição de realmente dar respostas competentes para a complexidade do problema que é uma cidade. Ótimo, obrigada, professor Adalberto. Daniel Leite, diretor de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Canoas, por favor. Colocando que em Canoas a gente está buscando essa qualidade do espaço público. Atualmente tem um plano de mobilidade sendo realizado. A questão da licitação do transporte público também está sendo feita, junto com o Distrito Industrial Jorge Lanner, o Parque Canoas Inovação, que é um parque industrial para a indústria sem impacto, aquela indústria limpa que se fala, que agrega valor à receita do município e não é poluidora, é uma nova maneira de se pensar a cidade. Colocar que o prefeito lá é arquiteto também, é colega da gente, aqui se soma, né, ao CAL e ao profissional de arquitetura. E Canoas ela tá fazendo um diferencial, que ela está deixando de ser aquela cidade dormitório, que é desse modelo de planejamento que a gente questionou aqui, e está se transformando, ela está criando vida e espaços para as pessoas. Então a gente está lá, está somando e agradece ao convite do CAL, ao convite do Grupo Sinos. Muito obrigado. Obrigada. Rui Mineiro, vice-presidente do CAU-RS e coordenador da Comissão de Ética e Disciplina. Por favor. Bom, o Conselho de Arquitetura é um conselho profissional. Toda a profissão que no desenvolvimento da sua atividade pode colocar em risco a saúde, a integridade das pessoas, precisa ser uma profissão regulamentada. E quem regulamenta e fiscaliza são os conselhos profissionais. Então, o que o CAU faz é isso. Na verdade, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo presta um serviço à sociedade de fiscalização, de regulamentação, de controle, de cuidado, no intuito de oferecer à sociedade, à população brasileira, um serviço de arquitetura e urbanismo de qualidade. Essa é a função, assim, principal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Essa possibilidade de nós discutirmos aqui, a gente fazer esse bate-papo, isso é extremamente importante, porque auxilia o entendimento da sociedade exatamente sobre qual é o papel do arquiteto e urbanista no desenvolvimento dessa cidade. Quer dizer, a gente conseguiu, de forma mesmo que pontual, alguns retalhos aqui, mas construir uma colcha aqui que pudesse melhorar o entendimento da sociedade quanto ao papel do arquiteto e urbanista na sociedade, que é fundamental, é importante, né? Nós temos ainda muitos municípios que não utilizam, as gestões públicas que ainda não utilizam ou subutilizam a capacidade, o conhecimento dos arquitetos e urbanistas que estão à disposição. Então, até faço um apelo aos gestores públicos: procure se informar, procure conhecer, procure identificar algum arquiteto da sua região, da sua cidade, do seu meio, né, que possa contribuir com a gestão pública, com o desenvolvimento da cidade. Os arquitetos são preparados, capacitados para isso. Então, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo desenvolve, além dessa responsabilidade de regulamentar e fiscalizar, a gente propõe algumas outras formas de participação na sociedade, como valorização da arquitetura e urbanismo. A gente tem ações específicas na área da habitação de interesse social, ações específicas na área do patrimônio, na garantia da realização dos planos diretores na cidade,
na contratação de serviços de arquitetura e urbanismo pela melhor forma, pela melhor maneira, com os órgãos públicos, o cuidado, assim, a preocupação com o ensino de arquitetura. A gente tem discutido muito agora a questão da possibilidade de ensino, 100% ensino à distância, e não é só para arquitetura, para muitas outras áreas de atuação profissional que são, no mínimo, questionáveis. A gente tem uma opinião completamente contrária, não à tecnologia de ensino à distância, mas há um curso inteiro nessa modalidade. É claro que a tecnologia, e nós falávamos há pouco da importância da tecnologia, né, da cidade tecnológica, do desenvolvimento, e a gente precisa se apropriar e usar. Mas a gente questiona isso tudo. Nós agora, nos dias 29 e 30, no Centro Cultural da Santa Casa, nós estamos desenvolvendo o seminário de exercício profissional, onde, além desses temas, nós estaremos discutindo também a questão dos PPCIs, né? Nós vamos ter a palestra do arquiteto Índio da Costa lá, que vai estar abrindo o evento. Então, a gente quer aproveitar e convidar todos os arquitetos que estão nos ouvindo e que queiram participar disso e se atualizar e participar desse processo todo aí, utilizar o Conselho de Arquitetura, assim como a sociedade toda. Muito obrigado. Muito obrigado. Feito o convite, então, vamos só relembrar aqui no telefone, então, do CAU, o contato com eles. 51 Porto Alegre 3094-9800 e pelo e-mail atendimento@caurs.gov.br. Nós agradecemos a audiência e a presença dos nossos painelistas. O painel CAU-RS terceira edição, Que Cidade Queremos? O papel da arquitetura e urbanismo na saúde da cidade, contou com patrocínio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima.